que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, faz, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ao vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imundo, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Amém? Os irmãos podem se assentar? O texto que lemos, ele fala sobre a tolerância para com os fracos na fé. Paulo, quando escreveu esse texto à igreja de Romanos, ele escreve a dois tipos de públicos dentro da mesma igreja. Isso porque havia divergência entre eles: aos judeus crentes e aos não crentes, aos gentios. Os judeus, eles não comiam carne porque havia uma determinação aos judeus para não comer as carnes sacrificadas aos ídolos. E isso era motivo de recriminação pelos não-judeus. Então havia uma divergência entre eles acerca dessa questão. E Paulo, quando escreve isso daqui, ele fala que somos todos filhos de Deus, e que essa divergência, ela não poderia sobrepor a uma essência maior, que era o amor de Deus derramado na vida deles. É por isso que ele fala em Romanos 17, que é o texto base que nós vamos estar falando, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É por isso que ele fala, o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o que é? É justiça e paz e alegria no Espírito. É uma instrução de nível maior aos cristãos. E por que isso nos nossos dias hoje? Há tanta briga dentro da igreja. Uns dizem uma coisa, outros dizem de outra, e esquecem de que o reino de Deus é maior do que tudo isso.
E nessa noite nós vamos falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E como que a igreja é inserida nesse contexto chamado reino de Deus? A igreja é o reino de Deus? O que você entende por igreja e reino de Deus? A palavra do Senhor diz lá em Mateus 4, 23, que Jesus, ele percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as moléstias e enfermidades entre o povo. Então a função de Cristo, é lógico que foi o nosso Salvador morrer na cruz, mas antes de ele fazer isso era pregar o reino de Deus. Essa era a função de Cristo. Antes de chegar o momento de reconciliar o homem com Deus, o motivo da vinda de Cristo era, além da salvação, era pregar o reino de Deus. E a igreja é o reino de Deus? Não. A igreja é o agente do reino de Deus. A igreja, ela está aqui como agente para promover o reino de Deus aos perdidos. Essa é a função da igreja. É promover o reino de Deus, é glorificar a Deus e levar aos perdidos o reino de Deus. E quando nós pensamos em reino de Deus e nós começamos a imaginar como está hoje a igreja contemporânea, nós começamos a entender que essas verdades, elas já não fazem mais parte das pregações e dos ensinos da igreja atual. Quantas vezes você já viu uma pregação nesses últimos tempos aí sobre o reino de Deus, sobre a cruz de Cristo, sobre o pecado? Hoje o teor das pregações está movido para aquilo que nós devemos, que nós possuímos tendo Cristo, né? As bem-aventuranças não está mais destinada ao que o homem é, mas ao que o homem tem. Estão divergindo o evangelho de Cristo, descaracterizando o evangelho de Cristo. Mas nessa noite a intenção é mostrar o evangelho de Deus. E o que é o reino de Deus? Em forma bem sintetizada, o reino de Deus é o governo de Deus nas nossas vidas. É simples assim, irmãos. O reino de Deus é Deus governando sobre a vida humana, é o homem entregando a sua vida a Deus e deixando Deus atuar. E Paulo, quando fala que não é comida nem bebida, ele estabelece aqui alguns princípios do que é o reino de Deus. Ele fala que é justiça, paz e alegria no Espírito. Esse é o princípio da palavra, do reino de Deus. E o mundo tem buscado, o mundo busca justiça, o mundo busca paz, e o mundo busca alegria, mas em lugares errados. Paulo diz que o único lugar que nós conseguimos encontrar isto verdadeiramente é no Espírito, é na presença de Deus. Por quê? Porque a justiça do homem não é a justiça de Deus, é uma justiça falha. A paz que o homem tem é uma paz momentânea, não é uma paz duradoura, é uma paz que ela sucumbe a qualquer situação que nos desagrade. E a alegria, ela é efêmera, é passageira. Mas quando nós buscamos em Cristo, Ele derrama o Espírito sobre as nossas vidas. E aí nós começamos a ter efetivamente aquilo que Deus quer para nós, que é justiça, paz e alegria. O reino de Deus é um princípio estabelecido por Deus desde a criação do homem. Desde que Deus criou o homem, havia o reino de Deus estabelecido. Porém, Adão, ele trocou isso. Quando ele pecou, ele rejeitou o governo de Deus. E por conseguinte, todos nós perdemos a comunhão com Deus. O homem nasce sem a comunhão com Deus. O homem nasce separado de Deus. E como nós aprendemos hoje na escola bíblica, Cristo veio para que resgatar essa comunhão para com Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos estabelecendo a nossa
comunhão para com Deus. O homem sem Cristo, ele está distante de Deus. Paulo fala que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas quando nós chegamos diante de Deus através de Cristo e ao aceitamos, nós temos de volta a comunhão para com Deus. Aleluia, Jesus. O povo de Israel também recusou ser governado por Deus. É o que diz lá 1 Samuel 8, 7, 8. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia que eu tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também me faz a ti. O povo de Israel, que foi o povo eleito por Deus, também eles rejeitaram a Deus. Eles não quiseram o reino de Deus. Antes eles escolheram um rei para eles, que foi Saul. Então o reino de Deus foi estabelecido por Deus desde o princípio, mas o homem o rejeitou. Oh Jesus, aleluia. Segundo tópico, o reino de Deus está diretamente ligado à nossa salvação. Para recebermos a salvação, temos que primeiramente receber o reino de Deus na nossa vida, confessando que Jesus é o nosso Senhor. É o que diz Romanos 10, 9. Se tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Antes de ser salvo, primeiro a gente tem que reconhecer o senhorio de Cristo. Meu Deus. Aleluia. Não tem como ser salvo se antes nós recebermos o reino de Deus. Não é receber uma religião, não. É receber um reino. Como eu disse anteriormente, existem várias igrejas de todos os tipos e gêneros. Porém o reino é um só. O reino de Deus é um só. Aleluia, Jesus. Quando nós recebemos esse reino em nossa vida, a vida é transformada. Nós somos salvos. A religião não salva ninguém, mas Deus salva. Cristo nos salvou pela sua obra na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, não tem como nós recebermos salvação sem antes recebermos o reino de Deus. O terceiro tópico é: o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Lucas 17, 20 e 21, Jesus foi inquirido, foi questionado pelos fariseus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus cresce dentro da nossa vida. Ele se manifesta interiormente na nossa vida. Quando nós o aceitamos, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus sobre a nossa vida, Ele começa a fazer morada na nossa vida, e Ele começa a transformar a nossa vida. Ele não é externo, Ele não é a igreja X, a igreja Y, não. Ele cresce dentro da gente. Aleluia, Deus. Ele não é um reino político, não. Ele é um reino que se manifesta dentro do homem. Aleluia. Deus se manifesta dentro do homem, no interior do homem. Ele cresce dentro do homem. Meu Deus. O verdadeiro nascimento é aquele sim que manifesta dentro do ser humano. Ele não é exterior. Ele não se manifesta nas pessoas exteriormente, não. Ele se manifesta primeiro interiormente para depois ser exterior. É, Jesus, aleluia. É assim que faz o reino de Glória a Deus. Deus. No nosso coração existe um trono. E aquele que está assentado sobre esse trono, ele é o que governa a nossa vida. O incrédulo que não aceita Deus, ele diz, ele tem um
trono. E quem está no seu coração é o eu. É Ele que governa no seu coração. É Ele que diz o que Ele deve fazer ou não deve fazer. Esses são aqueles que não têm a Deus. Existe também aqueles que têm a Deus, religioso. Ele sabe que Deus existe, chama Jesus de Senhor, mas ainda quem governa a sua vida é o eu. Mateus 7,21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aqui eu peguei dois extremos. Aquele a qual não conhece, que não reconhece Deus, que tem um eu na sua vida, ele faz tudo. Ele faz tudo que dá na cabeça dele e não reconhece Deus em nenhum dos seus caminhos. E tem um outro extremo, que é o religioso. Ele conhece a Deus, conhece a Jesus, mas não pratica o que a palavra do Senhor diz que é para ser praticada. Mas segundo a palavra de Deus, ele não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele não faz a vontade de Deus. Aleluia. Ele está no mesmo pé de igualdade daquele que é rebelde. Mas aquele que faz a vontade de Deus é aquele que dá fruto. E aí a gente conhece a árvore. O reino de Deus tem uma porta de entrada. Respondeu-lhe, Lucas 13:24 diz: respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ninguém pode entrar pelo reino de Deus, pode dizer que está no reino de Deus, se não tiver o arrependimento, se não confessar os seus pecados diante do Senhor. É impossível. É impossível isso. E isso, irmãos, não é algo que tem que confessar para o pastor, para o presbítero, para o diácono. Não. Isso tem que ser confessado diante de Deus. E é Deus que perdoa todos os nossos pecados. É Ele que perdoa todos. Porque a vontade de Deus não é que o homem se perca, mas que o homem se achegue diante dele, confesse seus pecados. Essa é a vontade de Deus. E uma vez que nós confessarmos os nossos pecados, aí Deus começa a transformar a nossa vida. E aí sim nós começamos a entrar no reino de Deus. Essa é a porta. Aleluia. Entrar no reino de Deus. Para quê? Para manifestar a justiça, a paz e a alegria do Espírito. O homem no mundo tem buscado isso, por tantos caminhos e em tantos lugares, mas não encontra. Por quê? Porque é efêmero, é passageiro. Mas quando ele encontra Deus, com verdade de coração, Deus começa a transformar. E aí sim, essa transformação, como eu disse anteriormente, que começa de dentro para fora, ela começa a ter o quê? A mudar a vida da pessoa. E aquele que mentia, não mente mais. E aquele que roubava, não rouba mais. E aquele que adulterava, não adultera mais. Por quê? Porque a novidade de vida é o nascer de novo. Aleluia, Jesus. E isso você não consegue fazer por esforço próprio. Não. É algo que tem que nascer de dentro do coração. É novidade de vida. É o que Jesus falou a Nicodemos: olha, se alguém não nascer de novo, arrependimento e confissão, não basta apenas arrepender, tem que confessar, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, ele para adentrar no reino de Deus, o primeiro passo é o quê? Arrepender. Segundo passo, confessar. E aí eu adentro o reino de Deus. Ele diz mais a Nicodemos: olha, se alguém não nascer da água. E o que é a água? A palavra de Deus e do Espírito. O Espírito é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não pode entrar no reino de Deus.
O reino de Deus está entre nós. Aleluia. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Essa expressão ela é usada 80 vezes nos evangelhos. Jesus vai falando: olha, arrependei-vos. E por quê? Porque Jesus está à porta. Aleluia. E o reino dos céus é vivido aqui na terra, é vivido aqui. Mas como você pode dizer com tanta injustiça? Mas isso é novidade de vida. Esse é o paradoxo do Evangelho. Por que o mundo está assim? Jesus responde: porque jaz no maligno. É por isso que o mundo está assim. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor e eu começo a viver essa novidade de vida, eu não vou conseguir mudar o mundo todo, mas eu vou conseguir mudar a minha vida, eu vou ter a salvação, eu vou conseguir mudar a vida daqueles que estão ao derredor de mim. O Evangelho da graça chega, e aonde ele chega, tudo é transformado. Por quê? Porque a luz, Deus traz luz à vida, às trevas, e Deus faz isso. Mas para isso é importante o quê? Entrar pela essa porta que se chama Cristo, que se chama Jesus Cristo. Muitos entram por essa porta, mas da metade do caminho desiste. Não, essa porta nós devemos ir até o final. Por quê? Ela é o que nos traz a salvação. Aleluia, aleluia. E como devemos receber o reino de Deus? Aleluia. Cristo fala, Lucas 18:17, em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Em Mateus 18:3-4, e disse Jesus: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Aleluia, Deus. Toda criança é humilde de espírito, e todo humilde não resiste ao ensino. O que Cristo está falando aqui é que a criança ela é pura. E se nós não tivermos a pureza da criança e aceitarmos as palavras de Cristo, nós não entraremos no reino dos céus. Meu Deus. Nós devemos aceitar. Toda criança precisa do cuidado dos pais, do amor, da disciplina. E assim somos nós. Se nós nos mantivermos como crianças diante de Cristo, aceitarmos o seu ensinamento, as suas correções, nós entraremos nesse reino. Mas nós não, muitas vezes nos colocamos como rebeldes diante de Deus, não aceitamos a palavra dele, e aí nós não temos o que de melhor Cristo pode nos dar, que é o que? A salvação. Então o Evangelho do Reino, Cristo diz que nós devemos receber como criança. Vocês perceberam? Criança quer saber de tudo, né? A minha filha diz: pai, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Tem interesse de saber as coisas, né? Elas têm interesse de querer descobrir, conhecer o porquê das coisas. E assim devemos ser nós diante de Cristo. Buscar a presença do Senhor, questionar o Senhor: Senhor, por que disso? Por que daquilo? E o Espírito Santo vai nos mostrando o porquê das coisas. Aleluia, Jesus. Deus permite que muitas vezes soframos desilusões na vida. Para quê? Para que nós deixamos de acreditar no homem e acreditemos somente neles, que é Senhor. É comum na nossa vida acreditar nas pessoas, né? Depositar a nossa fé, e aí vem a desilusão. Mas com certeza, se nós acreditarmos no Senhor, colocarmos a nossa fé, Deus de maneira nenhuma nos iludirá e nos decepcionará. Por quê? Porque Deus tem um de melhor para nós. Basta nós crermos e confiar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Só que o reino de Deus,
ele é tomado à força. Ele não é conquistado de qualquer maneira. Ele é conquistado, é tomado por esforço. Não é esforço humano, mas é perseverança. E esse esforço tem a ver o quê? Com fé em Deus e Espírito Santo. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, muitos começam bem, começam perseverantes na obra do Senhor, aceitam a Cristo, mas chega no determinado momento da vida dele, eles se decepcionam com alguém, e ele larga. Às vezes é com a igreja, às vezes é com um parente, com um irmão de igreja, e larga, troca Deus. É por isso que a Bíblia fala que é com esforço, é com fé em Deus. É conquistado com força, é com esforço, perseverança. O apóstolo Paulo diz que se ele esperasse em Cristo apenas nessa vida, ele seria um dos mais infelizes na face da terra. A esperança de Paulo não estava na vida presente, estava no porvir, estava no além, depois da morte. E assim devemos ser todos nós, não esperar aqui na terra, não. Deus nos preparou uma casa. Ele falou: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. É com esforço, irmãos. É com esforço que nós conseguimos. O reino de Deus é tomado por esforço. Ser perseverante em oração, em jejum, busca pelo Senhor, porque Deus vai nos dar a vitória. Aleluia. É Deus que nos dá a vitória. Atos 14, 22, Paulo falando: olha, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É uma guerra entre carne e espírito. É preciso lutar para ganhar. Aceitamos a Cristo, nós travamos uma guerra contra o nosso inimigo. Enquanto estamos no mundo, passamos lutas, provações, só que nós não estamos em Cristo. Então o inimigo, ele quer tragar a nossa vida, sabe que estamos com ele, mas quando nós vemos para Cristo, o inimigo se levanta. Ele se levanta contra a nossa vida. Por quê? Porque éramos dele, mas Cristo nos resgatou. Glória a Deus. Aleluia. E ele não fica satisfeito com a nossa vida. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, verdadeiramente começamos a sentir alegria, paz, Deus, ele começa a transformar. As lutas vêm, sim, elas vêm, mas é para quê? Para nós nos achegarmos mais a Cristo. Aleluia. E ele começa a transformar, e aí sim, nós começamos a ter intimidade com Deus. E ele mostra o amor dele em nossas vidas. Glória a Deus. Eu me lembro que certa feita, irmãos, em uma das campanhas que fazíamos, chegamos no lar e aquele lar estava todo destruído. E nós começamos a ministrar essa palavra de Deus, a palavra que modifica, que transforma, a palavra regeneradora. E à medida que as voltas nos lares, a campanha ela ia se desenvolvendo, aqueles irmãos que não eram crentes começaram a dar testemunho do que Deus estava fazendo em suas vidas e na vida de seus familiares. E o teor da pregação não era uma pregação de bênçãos, não materiais, mas era um teor de pregação nesse mesmo sentido que eu estou falando aqui para os irmãos hoje, de busca do Senhor, de entrega do Senhor.
podemos nós podemos ver naquela família que Deus começou a transformar. O que estava desempregado, Deus abriu porta de emprego. O que estava caído, Deus levantou. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para o homem. Que ele se achegue diante do Senhor, entregue a sua vida verdadeiramente e Ele comece a transformar. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque o teor da pregação dos últimos tempos está baseado no ter: venha para Cristo que você terá o melhor da terra. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é a salvação, e isso já está consumado na cruz do Calvário. Já está consumado. Tudo que Deus poderia fazer para nós já foi feito em Cristo Jesus. Quando Jesus falou está consumado, agora cabe o homem chegar até Deus. Quando o homem começa a chegar, o homem vai até Deus, Deus derrama as bênçãos dele sobre a nossa vida. São bênçãos espirituais. Porque que o homem precisa não é bebida nem comida, mas é alegria, é justiça e paz. É isso que o homem precisa. E quando eu falar especificamente do último tópico, nós vamos ver isso. O homem tem buscado isso através dos tempos, mas não tem conseguido, porque tem buscado uma fonte errada. A fonte ao que o homem tem buscado é errada. Mas quando nós descobrimos o reino de Deus, e novamente, não é descobrir a igreja, é descobrir o reino de Deus. Descobrir o reino de Deus, Deus transforma a nossa vida. E aí sim começamos a viver o melhor de Deus na nossa vida. As pessoas, elas vivem momentos felizes, momentos de alegria, mas não alegria completa. Alegria completa, ela é apenas no Espírito. E isso, somente quem pode dar é Deus. Através da nossa escolha, da nossa opção de vida. Não a opção do meu pai, da minha mãe, do meu filho, não. A opção é minha. Enquanto ser vivente, a opção é minha de escolha. E eu escolho. Último tópico: os princípios do reino de Deus são justiça, paz e alegria no Espírito. Todo cidadão do reino, o verdadeiro cidadão do reino, vive com base nesses três princípios. O verdadeiro, a justiça está relacionada com a palavra de Deus, a dependência de Deus. Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Aleluia, Deus. E aqui é paradoxal, porque Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como eu posso ser feliz se eu sou perseguido? É paradoxal, é estranho isso, né? Foge da lógica humana, do raciocínio humano. Isso. Nossa, mas eu sou perseguido, ainda posso ser feliz, ainda posso ter alegria? Sim, posso. Mediante as Escrituras, isso é aquilo que excede a todo entendimento, é a paz que excede a todo entendimento que nós vamos falar. Por quê? Porque o homem só tem alegria verdadeira quando está em Cristo. E mesmo assim Jesus afirma, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque eu sei que a justiça da terra, ela é falha, mas a justiça de Deus, ela é verdadeira, e ela é preciosa, e ela está acima de tudo e de todos, porque é Deus que vai entrar em meu favor. É convicção, é fé.
que Deus, no momento certo, Ele vai entrar em meu favor, e aquilo que eu estou sendo perseguido, Deus vai dar um basta. Mas isso é fé. E a fé, como se manifesta a fé? Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Nesse momento que a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo de Deus está agindo em vossos corações. Para quê? Para que brote a fé. Aleluia, Jesus. E a fé, ela é a certeza das coisas que não se vê, a convicção daquilo que você vê. Ou seja, é aquilo que você não está vendo, mas você sabe o que vai acontecer. Aleluia, Deus. Você sabe o que vai acontecer. Essa é a fé que agrada a Deus. O Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Aquela situação difícil, Deus está trabalhando. Aleluia, Deus. E por que eu posso ter alegria? Porque eu sei que é Deus que está no negócio. Aleluia, Jesus. Eu sei que é Ele que vai trabalhar. E é Ele que vai fazer. Por quê? Porque a palavra me garante que a partir do momento que eu me achego a Ele está olhando para mim, está cuidando da minha vida. Aleluia. Então eu posso dormir tranquilo, sim. Por quê? Porque eu sei que Deus está trabalhando. Eu sei que Deus amanhã está trabalhando nisso. Eu não consigo fazer nada, mas Deus, aquele que criou céus e terra, e aquele que manifesta o reino dele nesta noite, em minha vida, Ele pode fazer, e Ele vai fazer, porque é vontade dele fazer, porque eu estou chegando até Ele. A justiça do homem não é justiça de Deus. A justiça de Deus deve ser sempre ter, a justiça de Deus deve ser sempre ter o primeiro lugar na nossa vida. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto aqui, há alguns meses atrás, nós meditamos aqui, né? Muitas vezes ficamos preocupados com o nosso vestir, com o nosso comer, não é assim? Mas Jesus falando para ele: olha, não andeis ansiosos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Deus. Esta é a mensagem de Deus nessa noite. Olha, não fique ansioso. Busca primeiro o reino de Deus. Aleluia. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que tu queres, aquilo que tu anseias, Deus vai te dar no tempo certo. É no momento certo. E é interessante isso, irmãos, que de manhã nós falamos, né? Romanos 8:28, se eu não me engano, diz o seguinte: olha, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos intercede com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos. Nós às vezes pedimos e Deus nos dá, porque nós pedimos de qualquer forma. Nós achamos que aquilo é bom para a nossa vida, mas na verdade não é. Mas quando nós começamos a entrar no reino de Deus verdadeiramente, né? Aí sim, nós começamos a ver o que é essencial na nossa vida. Aleluia, Deus. Nós começamos a ver o que é essencial. E aí sim, Deus começa a dar alegria à nossa vida. Aleluia. A justiça não vem com esforço humano. Ela é um milagre de Deus manifestado em nós. É um estado de espírito. É uma certeza de ser justificado, de ser declarado justo nos céus. É uma certeza de que por Jesus somos salvos e livres de toda ira. Somos porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quando nós aceitamos a Deus, a ira que estava, quando nós aceitamos a Jesus, a ira que estava sobre a nossa vida, ela é tirada, ela é aplacada. Por quê? Porque aceitamos a Cristo como o Senhor das nossas vidas. Aleluia,
E aí sim, temos a certeza que somos aceitos por Deus, que Deus olha para nós, que Deus nos conhece. Deus, Ele conhece o íntimo do nosso coração, as nossas fraquezas. Deus conhece, Deus sabe. Aleluia, Pai. E aí sim Deus transforma. Essa é a certeza pela qual nós podemos nos alegrar nessa noite. Glória a Jesus. O segundo princípio ao qual nós devemos saber, e que todo cidadão do reino de Deus verdadeiramente deve ter, é a paz. E a paz, ela está relacionada com a vida em comunidade, unidade, família, vínculo. Isso que tem a ver, irmãos? É comum no mundo o homem viver sem paz. Tudo tira a paz de espírito do homem, né? Mesmo nós estamos na igreja, se nós não vigiarmos, né, orarmos e vigiar, o inimigo ele veio roubar e destruir, né? Matar, roubar e destruir. E uma coisa que ele veio destruir é a paz que Deus dá, é a paz que excede a todo entendimento. Qual que é a paz do mundo? A paz do mundo é aquela qual tudo vai bem, tenho dinheiro, tenho saúde, tenho um lar, aí sim o homem está em paz. Mas a paz a qual Cristo propõe é uma paz que excede a todo entendimento. Ela não está alicerçada nesses pilares de tudo estar bem. Não. A paz a qual Cristo nos dá é aquela que tudo vai mal, mas mesmo assim consigo ter paz. Essa paz ela só é conseguida quando nós temos uma comunhão tremenda com Deus, quando a nossa fé está alicerçada em Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu tenho certeza que Deus age a meu favor. Meu Deus. Essa paz, ela é fruto de uma íntima comunhão com Deus. Aleluia. É a paz a qual é a paz a que não sucumbe a qualquer problema. Será que nós temos essa paz? Será que tem? O mundo ela destrói, ela veio para destruir. Mas quando nós nos aproximamos de Deus e nós começamos a ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo vem ministrando sobre os nossos corações, e aí vem a fé. E essa fé ela traz paz, ela faz brotar a paz. É algo que, efetivamente, irmãos, ela evidencia se somos ou não participantes do reino de Deus. Aleluia, Jesus. Porque nós podemos falar, eu aceitei a Cristo, estou firme na igreja, mas o que evidencia realmente para Deus é o que acontece aqui dentro do nosso coração, não é o que é exterior. Eu posso dizer para os irmãos, olha, eu estou bem, vai tudo bem, mas o que está acontecendo dentro do meu coração? É isso que importa ao Senhor. Aleluia. É isso que verdadeiramente Deus olha para nós essa noite. Aleluia, Jesus. Não é para o exterior, mas o que está no interior do homem. É o que está no interior do homem, é o que Deus sonda nessa noite. E a paz de Deus é o que Deus quer derramar. Mas não é simples assim. Hebreus 12, 14 ao 15 diz o seguinte: segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meu Deus. O que Paulo está falando aqui
é que a paz e a santificação, sem isso a gente não pode ver ao Senhor. E a gente tem que atentar para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso aqui é o que mais tem acontecido hoje dentro das igrejas, irmãos. É o que tem mais acontecido. Nos saudamos com a paz do Senhor uns aos outros, mas a paz passa longe dos nossos corações. A amargura, a rancor, e isso é como se fosse uma doença infecciosa, uma doença contagiosa que vai contaminando as pessoas. E quando você vai ver, você está longe do Senhor, você está distante de Deus. Por quê? Porque a raiz de amargura brota, e quando nós vemos, nós estamos tristes, amargurados. Mas nessa noite Deus está sondando nossos corações. Glória a Deus. Para que o bálsamo dele venha encher a nossa vida com a paz. O mundo busca, a igreja busca paz, mas a paz verdadeira só tem dentro do reino de Deus. E o reino de Deus, ela não está na igreja, está dentro de nós que somos igreja. Não busque na igreja, não busque no seu irmão, busque dentro de si próprio. Isso tem que nascer de dentro de nós. Como Cristo falou, olha, o reino de Deus não está ali, não está lá, está dentro de vós. Ele tem que nascer dentro, porque se ele não nascer de dentro, não faz sentido, é religiosismo. Mas o reino de Deus tem que nascer dentro da gente. E último, alegria do Espírito. Alegria está relacionada ao fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Todo discípulo de Jesus recebeu o poder para ser feito filho de Deus. Você recebeu o poder, você é filho de Deus. E esse poder é o Espírito Santo que habita nele e manifesta o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Em cada situação que passamos no nosso dia a dia, podemos exercitar isso. Todas as qualidades do caráter de Cristo na nossa vida. Essa alegria, ela não vem de esforço humano, não tem como ser fabricada. Podemos até fingir, mas o nosso interior, só você sabe e Deus sabe como está. E é para isso que Deus olha nessa noite, porque o reino de Deus está dentro de vós. E para ele ser manifesto verdadeiramente, ele tem que ter esses princípios. Porque não adianta nós pegarmos o reino, sendo que o reino não está dentro de nós. As pessoas não vão ver, elas só vão ver o testemunho quando o reino de Deus for manifesto na nossa vida, e não com palavras apenas, mas com atitudes. Como fingir paz? Como fingir alegria? Não. Nessa noite, a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Isso, Jesus falou que ia acrescentar. Mas o reino de Deus é comida, é justiça, alegria e paz no Espírito. Quando nós começamos a entender isso, nós temos uma visão diferente de igreja. A igreja não é um local que nos reunimos aqui para falar apenas de Jesus, não. Aqui nós nos reunimos para aprender da palavra do Senhor, para sentir alegria, para proclamar a Cristo, para que as nossas baterias elas sejam recarregadas, para que o Espírito Santo
possa transbordar a nossa vida para quê? Para que possamos proclamar ao mundo. Glória a Jesus. Começa aqui na igreja. Glória a Deus. Mas o reino de Deus, ele está dentro do nosso coração. Aleluia. Não busque no irmão, não, busque dentro de si. Porque quando começarmos a manifestar o reino de Deus, isso vai ser contagioso. As pessoas vão ver, você é diferente. Por quê? Porque dentro de você tem o reino de Deus. Essa é a palavra de Cristo. O primeiro passo é arrepender. Só esse passo. O segundo passo é confessar. A partir daí, Deus começa a fazer a obra. É só isso. É o evangelho simples. É o evangelho puro. Essa é a vontade de Deus. Tudo mais que você quer, Deus vai acrescentar. Mas aí entra as prioridades. Qual é a sua prioridade nessa noite? Qual que é a prioridade? É ter aquilo que o mundo pode oferecer? Mas saiba que o mundo, ele vai te oferecer uma paz momentânea, uma alegria momentânea, e a justiça não existe no mundo. Mas no Espírito, Deus te oferece isso que é eterno. Pode vir a luta, elas virão, mas se tivermos e mantivermos firmes no Senhor, Deus vai nos dar alegria, paz, e a justiça dele será conosco até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Que Deus nos dê graça e que essa palavra ela possa estar, assim como foi naquele tempo com os dois discípulos de Emaús, né? Que Jesus estava falando com ele e a palavra ardia no coração deles, que essa palavra possa arder no coração dos irmãos, para que Deus possa se fazer manifesto a cada dia. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.